Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar você que está também nos assistindo através deste canal, pedir a bênção e a graça de Deus sobre a sua vida. Estou feliz por mais este encontro, quando temos a oportunidade de estudarmos hoje 2 capítulos em conjunto, que são o capítulo 15 e o 16. O capítulo 15, na verdade, ele é uma introdução para o capítulo de número 16 do Apocalipse. Neste estudo que estamos fazendo sistemático de cada capítulo do livro de Apocalipse, eu quero convidar você para acompanhar cada detalhe. Se você está chegando agora, quero informar que nós temos uma playlist com todos os capítulos gravados desde a introdução até agora, essa que você está assistindo. Você pode acompanhar detalhadamente conosco. Quero cumprimentar os irmãos, a igreja local que está conosco nesta noite, com a paz do Senhor Jesus, amém? Mantenha sua Bíblia aberta aí no livro do Apocalipse, no capítulo 15, e leia comigo o primeiro versículo do capítulo 15, já foi lido aqui nesta noite, no prefácio do culto, e eu quero ler agora os versículos que iremos comentar. Iremos ler o primeiro. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Muito bem, estas pragas que nós vamos observar aqui, amados, são os julgamentos divinos finais sobre a terra durante a tribulação. São os julgamentos contidos nas 7 salvas de ouro, que está registrada no versículo 7 deste texto, e também está explicado detalhadamente no capítulo 16, que estaremos estudando também neste encontro. Como eu disse no princípio, o capítulo 15 deste livro, ele na verdade é um apêndice introdutório do capítulo 16, que é de fato o detalhamento do derramamento das 7 taças que estamos observando aqui. O versículo número 2 está escrito assim, leia comigo: e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Muito bem, em pé numa superfície de cristal, conforme a gente pode observar nos versículos, no versículo 6 do capítulo 4, que também fala detalhadamente, nós já vimos sobre isso, um mar de cristal. Então é nessa superfície que João vê aqui uma multidão de pessoas, e ele diz que é um mar de vidro misturado com fogo. Na verdade, dá a entender que é uma superfície translúcida, é transparente, mas ao mesmo tempo é uma superfície colorida, afogueada, avermelhada, tem um tom de vermelho, por isso ele usa a expressão de um mar de vidro misturado com fogo. Na verdade é uma grande superfície sólida, em cristal ali, afogueado, reluzente, onde estão aquelas pessoas, uma multidão de pessoas, que é caracterizada aqui como as pessoas vitoriosas sobre a besta e o seu império. Ou seja, estas pessoas vistas por João aqui são aquelas pessoas que morreram perseguidas pela besta e o seu império por causa da sua fé em Jesus, por permanecerem fiéis a Jesus. Eles morreram e não negaram a Cristo, por isso eles são chamados aqui de vitoriosos. Eles não são uns fracassados por terem morrido perseguido pela besta, não, eles são vitoriosos, porque como Jesus orienta nas cartas do Apocalipse, aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida,
Então, queridos, esses aqui são chamados de vitoriosos sobre a besta e contra todo o seu império, o nome, o sinal, a marca da besta. E essas pessoas chegaram aí à morte, conforme nós estudamos no encontro atrasado do capítulo 13, versículo 7 a 11, quando essas pessoas, é descrito ali a perseguição que é armada pelo anticristo contra as pessoas que insistirem em permanecer fiel a Jesus. Quero lembrar que nós estamos falando do período pós-arrebatamento da igreja, tá, amados? Aqui é o período da grande tribulação. A igreja não estará mais presente na terra neste período. Os versículos de número 3 e 4 do capítulo 15, ele registra aqui um cântico chamado Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. É um cântico de louvor a Deus e de reconhecimento do Senhor. E não temos aqui subsídios para debatermos sobre o cântico. É um cântico, e é um cântico de louvor e agradecimento ao Cordeiro, ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Mas eu quero ler os dois versículos, o 3 e o 4, para que você compreenda todo o capítulo 15. O versículo 3 diz assim: cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Versículo 3, este cântico aqui que essas pessoas estavam cantando, essa multidão de vitoriosos da besta, eles estão exatamente dizendo, enaltecendo os juízos de Deus, que são justos. Por que eles estão cantando esta canção desta forma? Porque aqui é exatamente a introdução dos juízos de Deus, digamos assim, aonde está sendo consumada toda a ira de Deus sobre a humanidade. A palavra aqui consumada dá a ideia de que é realmente a conclusão, o fim. Em nenhum outro texto que nós estudamos até agora sobre as pragas, os sofrimentos da grande tribulação, foi descrita a palavra consumada, mas aqui na abertura do capítulo 15 está esclarecendo que são as últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, neste parêntese aqui das 7 taças está sendo consumado toda a ira, todo o julgamento, todo o juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade caída, a humanidade pervertida, que não escolheu estar ao lado de Cristo, ao lado do Cordeiro. O versículo número 5, acompanhe comigo, diz assim o texto: e depois disto olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Eu vou ler o versículo 6: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cinto de ouro pelo peito. Primeiro eu quero comentar sobre o versículo de número 5, onde é apresentado um tabernáculo, a exemplo do tabernáculo da terra, a exemplo do tabernáculo que nós conhecemos lá em Êxodo 32, versículo 15, Êxodo 40, versículo 34 e 35, ainda em Números 17 e versículo 7, o tabernáculo que guardava as tábuas dos 10 mandamentos, o tabernáculo que guardava a arca da aliança, a arca do concerto de Deus com Israel. E na visão de João, ele vê o templo nos céus. Observe que o templo que ele vê se abrir, semelhante ao tabernáculo, não é na terra, é nos céus. Aleluia! Ele tem esta visão. Um tabernáculo semelhante ao terreno, nos céus. Daí os
judeus acreditarem que o tabernáculo terrestre era uma réplica do tabernáculo original nos céus. E aqui na visão de João, a gente também tem essa interpretação, que o verdadeiro tabernáculo está nas mansões celestiais. E João, ele observa aqui esse tabernáculo, e desse templo, desse tabernáculo, é que saem os 7 anjos, que traz as últimas 7 pragas. Por que eles saem do tabernáculo? Eles saindo do tabernáculo, dá a ideia, traz a mensagem da repulsa de Deus ao pecado, e também da rejeição pelos homens da palavra divina. O tabernáculo guarda o concerto, o tabernáculo guarda a palavra, aleluia. E os anjos que vai julgar a humanidade, eles saem exatamente do tabernáculo, do templo aonde é guardado o concerto de Deus com a humanidade. Ou seja, o julgamento, o juízo sairá exatamente de onde está guardado o concerto, a aliança de Deus com a humanidade. Aliança esta que a humanidade do presente momento não se importou de ter com o Criador, de ter com o Senhor. Os versículos de número 7 a 8, eu quero que você acompanhe comigo. O 7 diz assim: e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro cheias da ira de Deus. Essas salvas também são chamadas de taças, que vive para todo sempre. Versículo 8: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Este será o último dos julgamentos divinos sobre o mundo ímpio antes do reino de Cristo, o reino milenar ou reino milenial que Cristo virá implantar na terra. O fato de que ninguém poderá entrar no templo antes que as 7 pragas sejam consumadas, amados, traz-nos a mensagem de que ninguém poderá interceder pela humanidade naquele período, ninguém poderá clamar pela humanidade, o juízo de Deus será implacável, ninguém poderá entrar no templo enquanto as 7 pragas não forem consumadas naquele período. Este momento será irrevogável. Apenas uma coisa, um comportamento pode revogar a ira de Deus sobre a humanidade naquele período: é o arrependimento. Mas, conforme nós vamos observar aqui no texto a seguir, os homens daquele tempo, eles não se arrependerão. O tempo do arrependimento já terá passado, já terá se esgotado, portanto nada poderá aplacar a ira do Cordeiro de sobre a humanidade naquele período. O único antídoto para a ira seria o arrependimento. Mas o próprio texto diz que as pessoas, ao invés de se voltarem para Deus, ao invés de se arrependerem, elas irão blasfemar contra Deus, elas irão argumentar contra Deus, elas irão querer guerrear contra o Criador, contra o Senhor de todas as coisas. Prossigamos para o capítulo de número 16. Como eu disse, o 15 ele é introdutório a de fato o que ocorrerá no capítulo de número 16, e o versículo de número 16, ele também começa falando da ira. Observe: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças de quê? Da ira de Deus. Irmãos, você nunca viu Deus irado, a humanidade nunca viu Deus irado. Este momento será terrível, este momento será difícil. Começa agora o derramamento das 7 taças da ira de Deus, antes da volta pessoal de Cristo à terra.
porque Cristo terá voltado no arrebatamento da igreja, mas no final da grande tribulação, ele voltará pessoalmente à terra. No arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra, não tocará no solo, ele virá com poder e grande glória às nuvens, e a igreja será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito do arrebatamento. Mas no final, no encerramento, no julgamento final, Cristo virá pessoalmente à terra, e a Bíblia diz que ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, como nós já explicamos aqui no capítulo de número 14, se eu não me engano. Uma grande guerra mundial ocorrerá no tempo do fim, perto do tempo do fim, perto do fim desses julgamentos, ainda haverá uma grande guerra mundial. É verdade, isso vai acontecer. Haverá outra guerra mundial antes? Não sei, não sabemos, mas nesse período haverá uma grande guerra. Ela é chamada aí de Armagedon, e vai acontecer ali na região norte da Palestina, nas proximidades ali de Jerusalém. Mas vamos prosseguindo aqui. O versículo número 2 fala da primeira taça. Observe, e foi o primeiro anjo que derramou a sua taça sobre a terra. Sobre o quê? Sobre a terra. E fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Observe que a primeira praga, ela é derramada sobre a terra, ela é derramada sobre os homens, literalmente, e começa então uma chaga, uma figura daquela praga das chagas que deu nos egípcios, quando Moisés clamou a Deus ali e mandou aquela primeira praga, a praga da sarna, dos ferimentos ali na pele dos egípcios. Esta praga será uma praga semelhante, só que o termo aqui parece ser redundante para demonstrar a malignidade, a profundidade, a complexidade dessa enfermidade da pele das pessoas. O texto diz que é uma enfermidade má e maligna, é uma chaga má e maligna. A chaga por si só já é má, agora imagine ser maligna, ou seja, não haverá remédios, não haverá pomadas, não haverá antídoto medicinal algum que possa combater aquela enfermidade maligna que será lançada sobre os homens, sobre a pele, sobre a carne dos homens naquele período. O versículo de número 3, ele nos apresenta a segunda taça, e esta taça era lançada no mar. Observe que o anjo, ele vem e derrama a taça no mar, e o mar, ele é contaminado, o mar, ele torna-se em sangue, e morre toda a criatura marítima. É uma praga semelhante às pragas das trombetas, só que esta praga, presbítero Francisco Alencar, ela é muito mais potencial do que a da trombeta. A trombeta, quando tocou, foi 1/3 das águas. Aqui diz que é todas as águas, é o mar inteiro que se transformará em sangue, ficará poluído com uma cor de sangue de um homem, e toda criatura marítima morrerá. Aqui diz toda a alma vivente no mar perecerá quando esta praga vier. É por isso que o versículo 1 está do capítulo 15, está dizendo que a consumação da ira de Deus sobre a humanidade de fato é. Então essa segunda taça, segundo o anjo, derrama sobre o mar. E aí no versículo 4 nós encontramos a terceira taça. Como se não bastasse todo o mar estar poluído e toda a alma vivente morrer, é lançar a terceira parte nos rios e nas fontes das águas. Aqui está se referindo às águas doces. Observe que não são apenas os rios, serão os lagos, serão as fontes, serão os poços, serão as cisternas. Não terá possibilidade de o homem beber uma água limpa. E nós vamos observar no cântico que se segue, exatamente, ouve-se um cântico
E eu quero ler com você o versículo número 5 ao 7, que fala exatamente, descreve esse cântico. Leia comigo o versículo 5, aonde diz: e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Está observando aqui, amados? Olha o versículo 7, e ouvi outro do altar, ou seja, outro anjo de perto do altar, ou outro cântico de perto do altar, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, queridos, a gente infere aqui do texto que não sobrará água potável, água pura para a humanidade beber, porque o anjo está dizendo aqui que o Senhor deu sangue a beber à humanidade, porque elas beberam sangue dos profetas, derramaram sangue dos santos servos do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Um Deus santo e justo por natureza opõe-se ao mal e castiga. Então, neste momento, como eu disse, não haverá misericórdia. A ira do Cordeiro, a ira do Senhor será derramada sobre a humanidade, sem distinção de pessoa. A condenação será certa. E qual é a condenação, pastor? Está lá em João, capítulo 3 e versículo 19, onde Jesus diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, as suas obras eram perversas, e porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, que de fato virá esse juízo. O Salmo de número 119, versículo de número 137 diz exatamente o que os anjos cantam aqui neste louvor: retos são os teus juízos, ó Senhor. Aleluia. Você pode pensar, mas Deus é um Deus perverso, vai trazer tanta maldade sobre a humanidade? Querido, nós servimos a um Deus santo, a um Deus justo, a um Deus amoroso, descrito em João 3,16 como o maior amor do mundo. Aleluia, onde nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus terno, é um Deus maravilhoso, e a Bíblia diz que Ele não abandona os seus pequeninos. Pode a mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas Ele jamais esquecerá dos seus, daquele que clama por Ele. Então você não pode dizer que o nosso Deus é um Deus perverso, que é um Deus mau, que é um Deus que não tem misericórdia. Ele é um Deus justo. Hoje nós estamos no tempo da graça, estamos debaixo da misericórdia, mas no tempo da tribulação a humanidade estará debaixo do juízo de Deus. Portanto, você que está me ouvindo através desse estudo, não hesite em entregar a tua vida a Jesus hoje no tempo da graça. Entregue o teu caminho ao Senhor, confessa os teus pecados, confessa as tuas falhas a Deus, renuncia os teus pecados e aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que você seja arrebatado juntamente com a igreja aos céus daquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vejamos os versículos 8 e 9, aonde descreve a quarta taça. Está escrito assim: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Versículo 9: e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então a quarta praga, a quarta taça, ela é lançada no sol. Quando nós
estudamos lá sobre as trombetas, que também foram 7 trombetas e 7 pragas. Quando tocou-se a trombeta que atingiu o sol escureceu. Mas aqui, quando a taça da ira for derramada sobre o sol ele vai se acender mais, vai ficar superaquecido, uma onda de calor inimaginável, jamais imaginada, vai cobrir toda a terra entrará em colapso, vai ser um calor terrível, que o texto descreve aqui como fogo, um calor terrível. Hoje a humanidade é capaz de suportar 45 até 50 graus Celsius, não muito confortável, mas sem passar mal. Passando daí a gente não suporta, não é verdade? Passando dos 48 graus a gente já começa a ficar muito desconfortável, procurando ar para respirar, procurando algum conforto, algum alento. Imagine, amados, uma temperatura aí, quem sabe próximo dos 70 graus, vai ser terrível. Mas pastor, o senhor está exagerando? Não, a Bíblia está dizendo que as pessoas irão blasfemar de Deus por causa do calor, por causa do fogo, elas serão abrasadas com fogo, como diz o versículo de número 8, é calor terrível, é calor demais. Esta é a 4ª taça, é a 4ª praga, e ela é corroborada lá em Malaquias capítulo 4, versículo 1, você pode conferir o que diz o texto. Malaquias 4:1 diz assim: pois eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometerem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 4 e versículo de número 1. Os corações da humanidade estarão tão enfurecidos que eles recusam-se a arrepender-se. Enquanto isso, os que estão no céu, querido, vive o sublime descanso, vive o gozo eterno, maravilhoso. Louvado seja Deus, garantido lá em Apocalipse capítulo de número 7 e versículo de número 17, aonde nem o sol, nem a calma alguma, nem sofrimento algum cairá sobre aqueles que estão ao lado do Cordeiro nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Reflita sobre esta realidade e tome um posicionamento hoje. Acompanhe comigo o versículo número 10, a 5ª taça. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Observe que o 5º anjo, ele derrama a sua taça onde? Em cima do quartel-general do anticristo, em cima do quartel-general da besta, e nesse momento é lançada uma grande confusão no domínio mundial do anticristo. Esse julgamento é específico, é centralizado no quartel-general e nos seus seguidores, e haverá uma grande tribulação, um grande desentendimento. Até então a besta, ela conseguiu enganar todos os seus súditos, ela perseguiu apenas o que se opuseram a ela, mas todos aqueles que aceitaram o seu sinal, todos aqueles que aceitaram o seu selo, que andaram no caminho do falso profeta, foram bem tratados pela besta. Mas vai chegar um momento, quando esse anjo derramar a 5ª taça sobre o trono da besta, e está dizendo aqui que vai se tornar tenebroso. Ou seja, a besta se voltará contra os seus próprios súditos, contra os seus próprios concidadãos, e os homens morderão a língua de sofrimento, de dor. Você já sentiu ou ouviu alguém dizer que sentiu uma dor a ponto de morder a língua de tanta dor? Assim será o sofrimento
da humanidade, a própria besta afligirá, o próprio governo mundial afligirá, o fardo, o cargo será tão pesado sobre a humanidade que eles não suportarão e blasfemarão contra a própria besta, contra o próprio falso profeta. Mas lamentavelmente, conforme está aí no versículo 11, eles não se arrependeram por causa do sofrimento. No meio do terrível julgamento, homens e mulheres optarão por viverem no pecado e por persistirem em sua rebelião contra a justiça. Como eu já disse, o arrependimento é o único que pode interromper os julgamentos divinos, mas eles se recusam a fazê-lo nesse tempo. Portanto, queridos, será dias terrível, mas eu conclamo a você a te preparar para subir com Cristo antes desses dias chegarem. Vamos à descrição aqui da sexta taça, no versículo de número 12, aonde diz: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Observe que eu falei de uma grande guerra mundial, a última grande batalha mundial, e nesta sexta praga, o anjo ele derramará a sua taça sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates é o grande Eufrates é o maior rio ali da região do Oriente Médio, é um dos rios citados ali que banhavam, que ladeavam o jardim do Éden, o Éden de Deus, e ele existe até hoje. É um rio enorme, com 3.093 quilômetros e 600 metros, com uma largura de 200 a 400 metros. Para a região do Oriente Médio é um grande rio, é bastante caudaloso. Para que esse rio se secasse, era necessário pelo menos 3 anos inteiros sem chuva. Mas a Bíblia diz aqui no texto aferido que imediatamente o rio Eufrates se secará, quando o anjo lançar a praga da ira, a sexta praga, sobre o leito do rio Eufrates. Mas por que o rio se secará, pastor? O rio se secará para abrir caminho para o exército, o grande exército mundial dos reis do Oriente. Alguns estudiosos arriscam dizer que será a China, porque a China é o único exército que já se declarou no mundo, com 200 milhões de homens preparados para a guerra. Já tem mais de uma década que ela fez essa declaração, e o texto de Apocalipse, que nós já estudamos nos encontros anteriores, fala exatamente de um exército de 200 milhões de cavaleiros. Alguns intérpretes arriscam dizer que será a China, só que o texto bíblico aqui afirma que serão os reis, está no plural, os reis do Oriente. Então pode ser uma confederação ali entre Rússia, Índia, China, Japão, todos esses reis que estão no Oriente ali, que podem ter acesso através do grande rio Eufrates. O que nós entendemos que não será apenas uma guerra local, mas será uma guerra mundial. Apesar de se descrever como os reis do Oriente, estes reis que ali enfrentarão, e quando diz reis, não precisa ser um rei com a coroa, porque hoje nós temos poucos reis. Reis são os presidentes, são os primeiros ministros, são os governantes das nações, e eles, confederados, invadirão ali a Palestina, através do vale que o rio Eufrates seco proporcionará ao acesso. E eu queria que você prestasse bastante atenção nos versículos 13 e 14, que completa o pecado aí, a ira, o juízo da sexta taça, do sexto anjo. O versículo de número 13,
ele diz assim: e da boca do dragão. Quem é o dragão? Nós já estudamos sobre o dragão é o próprio Satanás, tá? Da boca do dragão e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, tá? Que nós já falamos sobre o falso profeta, que será o líder da religião da besta, será aquele que convencerá o mundo inteiro a adorar a besta. Da boca destes sairá, tá? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são o espírito de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Observe, amados, que estes espíritos malignos, demoníacos, da mentira, eles serão lançados aí pelo próprio dragão, pela besta e pelo falso profeta, e eles convencerão os governantes da terra que de fato é necessário combater o Deus Todo-Poderoso, e começando por combater aquele povo que insiste em querer ser fiel ao Deus Todo-Poderoso, logo o remanescente hebreu, como nós já falamos em outros encontros. Então eles irão guerrear contra o Deus Todo-Poderoso, se prepararão para abater todos aqueles que ainda restam, que insistem em professar o Rei Todo-Poderoso. E então eles irão com o intuito de chegar em Jerusalém, e eles entrarão ali pelo sul e destruirão várias cidades. A guerra começará e eles virão de lá destruindo várias cidades, mas antes que eles cheguem na cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém não será destruída. Jesus virá em defesa de Israel, seu povo, e em defesa da cidade de Jerusalém. Só que nós não vamos tratar desta cena, deste episódio aqui neste encontro. Isto ficará já falamos no encontro anterior e também falaremos a seguir. Então, queridos, esses demônios, eles farão prodígios, como diz o versículo 14, farão milagres diante dos governantes da terra, para convocar, para convencer esses governantes a guerrear contra Deus, contra o povo de Deus. E o versículo de número 16, tá? Eu quero ler com você o 16, que vai falar aqui do Armagedon. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, que é exatamente, significa Megido, e é a região centro-norte da Palestina, ao sul de Jerusalém, e será o ponto central da batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso, como é descrito aqui no versículo que lemos, o versículo de número 14. Essa guerra será travada perto do fim da grande tribulação, como nós já dissemos, e acabará quando Cristo voltar pessoalmente para destruir os ímpios, conforme está lá no capítulo 14, no encontro que nós tivemos anterior, o lagar, as uvas serão lançadas no lagar, o anjo com a foice aguda cortará as uvas, vindimará os cachos e lançará no lagar, e o sangue chegará ao freio dos animais. É exatamente aqui essa cena. O lagar é aquela grande planície e a grande mortandade que acontecerá ali. Os reis da terra irão para um momento de suicídio. Eles irão batalhar, mas não terão noção do poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eles sabem que Ele é poderoso, mas mesmo assim, iludidos pelo espírito maligno que saiu da boca do próprio Satanás, eles serão convencidos a irem batalhar contra o Deus Todo-Poderoso. E ali naquele momento haverá a grande guerra, mas ainda tem uma taça para ser derramada, a 7ª taça, aí no versículo 17 em diante, tá? E essa taça, ela é derramada no ar. Observe que cada taça foi derramada em um ambiente, em um ponto diferente. Tivemos a taça derramada na terra, a taça derramada no mar, a taça derramada nos rios. Me ajudem aí. A 4ª taça derramada
sobre o sol, a quinta taça sobre o trono da besta, e a sexta derramou sobre o rio Eufrates, e a sétima, ela será lançada ao ar, aí no espaço sideral, ela será lançada na atmosfera. E quando essa taça da última ira for lançada na atmosfera, acontecerá uma catástrofe terrível. O texto descreve que haverá uma grande voz, uma voz poderosa, e esta voz vai declarar: feito, ou seja, consumado, concluído, terminado. E quando esta voz seguidamente concluir, ouvirá-se relâmpagos, trovões e um grande terremoto sem precedentes na história da humanidade. O texto aqui de Apocalipse diz que nunca houve, desde que há homem na terra, um terremoto semelhante àquele. E neste grande terremoto, a grande cidade, a cidade das nações, será fendida em 3 partes. Alguns a descrevem como Babilônia, e as cidades das nações ruirão, serão destruídas diante daquele grande terremoto que acontecerá ali, uma catástrofe terrível. O cisma, ele atingirá as cidades do mundo. O texto não diz do mundo inteiro, todas as cidades, mas diz: as cidades das nações serão demolidas, desaparecerão diante daquele grande cisma. Hoje, um terremoto na escala de 7, já é terrível. Imagine o terremoto que se dará naquele momento ali, naquele dia, naquela hora em que a ira do Senhor, o cálice da ira, for derramado sobre a atmosfera. E sobre a grande Babilônia, que será objeto do nosso estudo do capítulo de número 17, nós estudaremos no nosso próximo encontro. E eu conto com a sua presença, com a sua audiência, para estudarmos aí o capítulo de número 17, alvo de muitas polêmicas, de interpretações diferentes, que é a grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia? Eu te convido para estar conosco no próximo encontro, na próxima sexta-feira, para estarmos estudando versículo por versículo do capítulo de número 17. É claro que nós não temos todas as respostas, amados, do Apocalipse. Ninguém, intérprete, teólogo algum, erudito nenhum, tem todas as respostas do Apocalipse, mas aqui está o norte, a bússola, para que nós possamos compreender a grandeza do Apocalipse, a seriedade do Apocalipse, e o quanto é urgente que nós anunciemos a palavra de Deus, que nós anunciemos a palavra da salvação, para que mais pessoas possam ser livres, possam ser libertas e possam encontrar a Jesus antes deste período tenebroso para a humanidade. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê um ótimo final de semana vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus.